Boa noite, pessoal. Hoje... Nossa, está dando um eco estranho aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolvê-lo. Deixa eu ver se está melhor agora. Agora acredito que melhorou. Eu acho que é o microfone do Vitor que está ligado. Está dando um eco. Será que é isso? Vitor, você pode desligar seu microfone? Isso, obrigado. Né? Tem como desligar o microfone de vocês, mas isso é um pouco desagradável, não gosto de fazer isso. Né? Normalmente quem faz isso é a professora do meu filho de 7 anos. Né? Para as crianças pararem de falar. O ideal é que vocês se expressem na hora que desejem. Bom, gente, hoje a gente vai dar início à primeira aula de regência mesmo. Semana passada foi só uma coisa muito introdutória, né? Essa semana vai ser para valer. Bom, eu imagino que vocês já devam ter feito as lições da semana. A lição da semana, de fato, foi dividida em 4 lições essa semana. O ideal seria apenas uma, mas o grupo que fez essas aulas, essas mini-aulas e as lições da semana resolveu colocar em temas separados. Né? Eu fiz um teste tirando os exemplos que foram dados, deu para fazer a lição em pouco mais de 1 hora. Né? Eu vou ver se o grupo da semana que vem deu uma pressionada no grupo da semana que vem para que faça uma lição da semana que demore menos de 1 hora para ser feita, no máximo 1 hora. Né? A gente tem que otimizar o tempo. Né? Bem, vocês viram lá no Moodle a parte de forças e campos, e agora eu vou tentar fazer, nessa aula hoje de regência, eu vou tentar fazer um resumão, né, de tudo que vocês viram lá nas mini-aulas do Moodle, aquelas 4 liçõezinhas, né, e com enfoque um pouquinho diferente do que está lá. Né? A primeira lição era para você ter ideia do que era carga elétrica. Para aqueles que têm boa noção do que é carga elétrica, podiam até pular a primeira lição. Mas está bem feitinho, o problema é que demanda dar um tempo. Né? Então, quem não entende muito bem o que é carga elétrica, revisa lá a lição 1 que vai entender a ideia. Né? O principal é que o que vocês viram foi vários efeitos de eletrização, viu que a eletrização pode ocorrer por atrito, contato e indução. Né? Sendo que no atrito, o que ocorre é quando você tem 2 materiais diferentes, por exemplo, mais alguém querendo participar. Quando você tem 2 materiais diferentes, por exemplo, plástico e papelão, quando eu atrito, de fato, o que eu estou fazendo microscopicamente? O que eu estou fazendo microscopicamente é colocando os átomos desses 2 materiais em contato. E devem ser átomos de natureza diferentes. Né? Então, se são átomos diferentes, eles têm eletronegatividade diferente. E o que eu faço quando eu esfrego um material no outro, de fato, eu acabo transferindo elétrons dos átomos que estão num material para átomos que estão em outro. Então, assim, eu consigo carregar um corpo macroscópico. Mas, de fato, eu carrego macroscopicamente devido às propriedades de diferença de eletronegatividade dos 2 corpos. Né? Bem, e também, obviamente, por contato, você consegue fazer uma eletrização. Você pega um corpo carregado, encosta em outro não carregado, de preferência um condutor, e assim você consegue transferir elétrons, normalmente elétrons que são transferidos. Você transfere elétrons de um corpo para outro. Né? E, por fim, existe a eletrização por indução, onde você induz cargas. Se eu tiver um corpo metálico, né, um material condutor, e aproximar um material carregado do corpo condutor, o que vai acontecer? Vai haver repulsão ou atração de cargas, e se eu conectar esse corpo a um potencial nulo, a uma fonte de cargas como a Terra, o que acontece é que eu consigo carregar efetivamente o material condutor dessa forma, por indução. Bom,
Sabe-se desde a antiguidade que sabe-se desde a antiguidade que você tem dois tipos de carga, né? Antigamente dava-se o nome carga vítrea e carga resinosa, né? Mas lá pelo século XVIII decidiu-se que os dois tipos de carga eram positivo e negativo. Não tem nada positivo na carga do próton, nem nada negativo na carga do elétron. Isso é uma mera convenção. Você podia chamar, por exemplo, de banana e maçã, podia chamar de azul e vermelho, poderia chamar, sei lá, de qualquer coisa que você quisesse para distinguir esses dois tipos de carga. Mas por convenção, né, você tem dois tipos de carga, uma é chamada carga positiva e outra é chamada carga negativa. Né? Bom, em relação aos materiais, né, vocês viram lá no Moodle que dois tipos, isolantes e condutores, né? Onde os isolantes não têm a capacidade de conduzir carga, né? E os condutores teriam essa capacidade. Mas uma coisa que eu senti falta, tanto no Moodle quanto no Survey, que eu queria discutir um pouquinho com vocês, como é que funciona a nível microscópico, essa história? Né? Por que um material é isolante e por que um outro material é condutor? Né? Gente, quem quiser abrir a câmera aí, fique à vontade. Né? Bom, abrir o microfone dá um pouco de eco, mas quem quiser abrir a câmera, fique à vontade. Senão, às vezes, eu acho que eu estou falando sozinho aqui, tá? Então, quem quiser abrir a câmera, por favor. Né? Opa, obrigado. Olha só, fone de ouvido bacana. Bacana. Beleza. Obrigado, pessoal, obrigado. Assim eu vejo que eu não estou falando sozinho. Muito bem. O isolante, o que acontece? Imagine que você tem um átomo. Deixa eu fazer um desenho aqui. Um desenho que faltou. Imagine que eu tenho um átomo e em um átomo eu tenho lá um potencial para os elétrons. Né? O núcleo dá um potencial para os elétrons. Vamos supor que aqui é a energia e aqui é a distância. Podemos chamar de x arbitrariamente. E aí o que acontece? Deixa eu pegar a canetinha de outras cores aqui, para exemplificar melhor essa geringonça. Aí eu tenho níveis de energia permitidos para os elétrons. Eu tenho níveis de energia permitidos, né? E aqui é meu último nível ocupado. E aí eu vou colocar um elétron ali. Na minha representação, elétrons são vermelhos. E todos esses níveis aqui estão ocupados. Né? São níveis já ocupados por uma cambada de elétrons. Uma cambada de elétrons. Vocês vão ver em mecânica quântica que, quando eu tenho um potencial que confina a partícula, você tem só certos níveis de energia permitidos. Né? Então, esse aqui é um átomo, certo? Agora, o que vai acontecer se eu aproximar esse átomo? Aqui é a posição do núcleo. Aqui é a posição do núcleo. Aqui eu estou representando os níveis de energia dos elétrons. E aqui é a curva de potencial. Tudo bem, gente? Falem alguma coisa para eu saber que se vocês estão ouvindo ou não. Eu estou algum tempinho... Tranquilo, professor, tranquilo. Perfeito. Então vocês vão ver, quem já não viu em mecânica quântica, isso aqui é mais ou menos a cara do átomo de hidrogênio. Todos os átomos têm mais ou menos esse jeitão. De fato, todo potencial confinante, né, perfeito. Você tem níveis permitidos. O que acontece agora quando eu aproximo um átomo do outro? O que vai acontecer é isso aqui. Ó. O que vai acontecer é isso aqui. Opa, deixa eu centralizar aqui para vocês. Você vai ter um overlap. Em português, overlap esqueci o nome. Quando você tem uma junção dos dois potenciais. De fato, você tem uma... Quando eles se aproximam, você tem uma curva de potencial que tem mais ou menos essa cara. Esse aqui é o exemplo dos isolantes. O que acontece com o elétron de valência? Né? O elétron, uma intersecção. Obrigado, Vitor, obrigado. Né? É que às vezes a gente lê as coisas só em inglês, depois esquece como é que fala em português. Né? Isso acontece comigo também com outras línguas. Né? Quando eu fiquei um tempo na Alemanha, eu só sabia falar umas coisas em alemão, não sabia falar em inglês nem em português. Faz parte. O cérebro tem uma capacidade limitada. Então, o que acontece é o seguinte,
Se você olhar a curva de potencial, esse carinha aqui, por mais que você aplique um campo elétrico aqui e tal, externo, o que vai acontecer? Ele vai ficar confinado dentro desse pocinho, né? Esse outro vai ficar confinado dentro dessa região do espaço, e assim por diante. Assim é a estrutura de um isolante. Tá? Agora, como é que é num condutor? Num condutor, os átomos se aproximam de tal maneira que essa intersecção, estava chamando de overlap, né? Não é porque eu queria falar bonito em inglês, é porque eu não lembrava da palavra mesmo. O que acontece com essa intersecção é o seguinte: o último nível aqui acaba ficando mais alto que essa barreira que separa os núcleos atômicos. Né? Perceba aqui, ó. Os elétrons confinados continuam confinados, mas aí os elétrons da última camada, né, eles estão num nível mais alto que esse morrinho aqui. Então, o que vai acontecer com esse elétron aqui? Ele vai se comportar não como elétron desse átomo, mas ele vai poder passear livremente para lá e para cá. Mesma coisa com esse cara aqui. Ele vai passear livremente para lá e para cá. Tá certo? E esses elétrons aqui são chamados elétrons livres, né? Mas eles são livres entre aspas. Por quê? Porque você tem agitação térmica e esses elétrons aqui colidem uns com os outros e também colidem com os outros núcleos atômicos. Então, eles são livres entre aspas. Né? Mas eles são muito mais livres aqui do que nos isolantes. Uma coisa que não se tocou no Moodle é sobre semicondutores. Como é que funciona um semicondutor? Imagine esse diagrama aqui do isolante, onde a diferença entre o nível, mais alto nível populado e o alto desse morrinho aqui, de potencial, é muito pequena. Qualquer peteleco que eu der nesse elétron aqui, seja com campo elétrico, seja incidindo luz, qualquer peteleco que eu der aqui vai tornar esse elétron condutor, ou seja, ele vai subir esse morro aqui e vai estar livre para caminhar. Tá? Isso que é um semicondutor. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Sim, não, tranquilo? Né? Então tá bom. Tranquilo, professor. Tá jóia, então. Perfeito. Né? Vamos falar agora de uma outra coisa que vocês viram lá no Moodle. Né? Eu estou fazendo uma revisãozinha rápida do que vocês viram lá no Moodle. Tá? Lei de Coulomb. Né? Quando você tem duas cargas elétricas, deixa eu centralizar isso aqui para ficar mais bonito. Agora ficou bonito. Né? Quando eu tenho duas cargas elétricas, Q1 e Q2, separadas por uma distância R12, que liga a carga 1 à carga 2, vai surgir na carga 2 uma força F12 dada por uma constante. Né? Eu gosto de colocar 1 sobre 4πε0 e não aquele KE, né? Porque mais para frente, usando a lei de Gauss, a gente vai usar muito esse ε0, e para frente, para o também, a gente vai usar bastante esse ε0. Produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Por que eu coloquei cubo aqui, pessoal? Tá certo isso aqui que eu escrevi? Sim ou não? O que vocês acham? Não seria ao quadrado? Quem falou? Eu, Juliana. Juliana, não está dividido pelo módulo ao quadrado? Tá dividido pelo cubo. Está dividido pelo cubo. Não, tá. Essa aí é uma coisa que eu queria que vocês parassem para pensar. Olha só. Deixa eu escrever aqui no papel. A forma tradicional que vocês veem é essa aqui, ó. F igual a KE, constante Q1, Q2, sobre R12 ao quadrado vezes R12 chapéu. Certo? Assim que vocês costumam ver, né? Mas o que é esse R12 chapéu? O que é isso aí, pessoal? É um versor? É um versor. E o que é um versor? Aí eu não sei. Ele é o vetor dividido pelo módulo. Ele é um vetor que tem a mesma direção do vetor R12, só que ele tem módulo unitário. O versor dá só a direção. E para eu encontrar qualquer versor, né, de qualquer vetor, né, o vetor unitário, eu pego o vetor e divido ele pelo módulo. Tudo bem? Ficou claro? Certo. Então, normalmente, você vê desse jeitão.
Aí, quando você vai operacionalizar qualquer problema, é um Deus nos acuda, né? Que você não sabe escrever esse cara aqui. Né? Normalmente você esquece como escreve esse cara. E o versor é simplesmente o vetor dividido pelo módulo. Por isso que eu gosto de escrever desse jeitão aqui. Eu escrevo o versor como vetor dividido pelo módulo já aqui na lei de Coulomb, e aí você consegue resolver os problemas de uma maneira mais simples. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Não sei se ficou claro para vocês. Sim ou não? Sim. Ficou assim. Ficou sim. Beleza. Tudo muito bem, mas quando chega a hora de fazer a conta é que o bicho pega, né? Como é que eu resolvo isso aí? Parece um problema simples ou complicado, pessoal? Como é que eu resolvo esse exemplo aí? Tá dando para ver? Tá. Vou colocar mais para cá. Como é que eu resolvo essa coisa? Qual a ideia de vocês? Como é que eu resolvo isso aí? Professor, é só usar a lei de Coulomb e o seu... Só usar a lei de Coulomb. Como é que eu uso a lei de Coulomb aí, Lucas? Você vai pegar, você tem as duas cargas, você tem as duas posições, as duas coordenadas das cargas, certo? E a distância entre elas seria a distância das duas coordenadas. Então, teria que fazer uma soma de vetor para achar a distância. Isso. Que aí seria o R12, que daria... Perfeito. Mas quando eu pergunto a força, força já é um vetor. Certo. Implicitamente aí eu já quero saber o módulo da direção. Ok. Implicitamente, né? Como é que você resolveria isso aí no ensino médio? Não, pode continuar falando, Lucas. Tá legal. Não, eu não parece que eu tô sozinho. Um vetor resultante, não. O vetor que liga as cargas, né? Isso. Ah, legal. Eu faço primeiro o vetor que liga as cargas. Bom, o Lucas deu uma ideia muito legal. De fato, é assim que a gente resolve qualquer problema em física. Você olha para um enunciado. Tenho duas cargas, a posição delas, né? A posição delas e pergunta qual é a força de uma partícula. Primeira coisa que eu faço quando olho para isso aqui normalmente o pessoal que não está acostumado com física normalmente chora, né? Você chora, né? Chora só um pouquinho, isso é bom que lubrifica o olho. Depois que você para de chorar, você começa a pensar, né? Aí você está pensando, uma coisa mais fácil de fazer pensar é desenhar. Daí quando você está pensando, desenhando, o que você faz? Você desenha isso aqui, ó. Você faz o sistema de coordenada, põe a partícula 1, a partícula 2 nas posições certas, e aí você percebe o seguinte: normalmente, quando você consegue desenhar um problema, você já tem ele 90% resolvido. Essa é a verdade. Quando você sai do enunciado e passa para o desenho, 90% da coisa você já resolveu. Normalmente é assim em qualquer problema de física, né? Então eu tenho aqui a carga Q1, a carga Q2, o vetor posição R1, o vetor posição R2 e o vetor que conecta os dois. E aí é só, como o Lucas falou, é só usar a lei de Coulomb. Se você olhar para essa figura, né, e ficar pensando um pouco nela, o que você vai ver aqui? Quanto dá R1 mais R12? Dá o próprio vetor R2. Se eu isolar esse R12, eu percebo o quê? Eu percebo que o vetor que conecta as duas cargas, de fato, é o vetor posição 2 menos o vetor posição 1. Tranquilo, pessoal? Falem alguma coisa. Façam assim. Tranquilo. Entendi. Então, tá bom. Beleza. Então, vamos embora. Só que o R1 e o R2 são esses caras aqui, ó. O R1 é o AI e o R2 é o 2AI mais AJ. O A2 está nessa posição aqui. Se eu equacionar, eu percebo que o R12 é A na direção I mais A na direção J. E que faz sentido se você olhar aqui, ó. Eu tenho A na direção I e A na direção J. Tá?
Você poderia chegar a essa conclusão só olhando para a figura. Eu estou fazendo assim por quê? Porque tem alguns problemas mais complexos que não adianta você olhar para a figura. Você tem que fazer a soma vetorial, não tem jeito. Normalmente, quando a coisa é tridimensional, né, e você é um péssimo se você é um péssimo desenhista como eu, você não vai conseguir desenhar a coisa 3D de jeito nenhum. Então, é bom você trabalhar com cálculo vetorial. Né? Qual que é o módulo desse R12 aqui? Qual que é o módulo dele? E aí pegou. AI ao quadrado mais a J ao quadrado, raiz de AI ao quadrado mais a J ao quadrado, é isso? Bom, o I quadrado e J quadrado não existe, Juliano. O que existe é fazer, é quase isso. É quase isso. O Giovanni falou não. De fato, é raiz de 2A. Por que é raiz de 2A? Antes de apresentar aqui para vocês, vamos pegar qualquer vetor aqui. Vamos pegar qualquer vetor. Deixa eu ver, vou pegar aqui. Vamos pegar um vetor aqui qualquer, vamos chamar o vetor de, sei lá, o vetor V. V que vai ser igual a, sei lá, VXI mais VYJ, certo? Qual é o módulo? O que acontece se eu fizer isso aqui, ó? V escalar V. Produto do vetor escalar ele mesmo. O que vai acontecer? Vai ser Vx ao quadrado. Daí I escalar J dá 0. I escalar I dá 1. E daí J escalar J dá 1. Mais Vy ao quadrado. Certo? Aí acontece que isso aqui é o módulo do vetor ao quadrado. Então eu posso escrever o módulo de qualquer vetor como sendo raiz quadrada do produto escalar dele por ele mesmo. Tudo bem? Vocês devem ter visto isso em álgebra linear, fenômenos mecânicos, etc. Tem uma apresentação muito legal do professor Kenichi, que está disponível no Moodle, que é revisão de vetores. E lá tem isso aí, tá bom? Bom, então voltando aqui ao nosso probleminha. O módulo da distância entre eles é raiz quadrada do produto escalar, que dá A ao quadrado mais I ao quadrado. É só você pegar cada componente e somar os quadrados de cada componente. Parecido com o que a Juliana falou, só que sem o I ao quadrado, sem o J ao quadrado. Tudo bem? Então tá bom. Né? O que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar A ao quadrado mais A ao quadrado, raiz quadrada, então dá 9 fora, o 2 fica dentro da raiz, então eu fico com raiz de 2A. Tudo bem, esse aqui é o módulo da R12. Vamos aplicar agora o quê? Vamos aplicar agora a lei de Coulomb. Cadê a lei de Coulomb? Tá aqui, ó. Agora a gente vai aplicar isso aqui, ó. Vamos aplicar essa lei de Coulomb aqui. Tá? Achamos quem é o nosso R12 e achamos quem é o nosso vetor R. Tá? Agora vocês estão percebendo que é mais fácil usar dessa forma do que usar da forma de versor. É só pegar esse cara e levar ao cubo e multiplicar por esse aqui. Vamos fazer isso. Cadê? Opa! Quando eu faço isso, né, aplico a lei de Coulomb, o que vai acontecer? Né? Vai aparecer aqui nossa constante, o produto das duas cargas, o módulo da distância. Eu não estou perguntando nada para você. O assistente do Google está querendo participar da aula. Enfim. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Desculpem, gente. Enfim. Isso aqui é 2 dividido por 2 raiz de 2A ao cubo. Isso aqui é o módulo do vetor ao cubo. E esse aqui, ó, é o R12. O vetor R12. Eu posso simplificar isso e escrever dessa forma. Essa aqui é a minha resposta. Essa é a força entre a carga 1 e a carga 2. Né? Essa é a resposta. Se for perguntar qual é a força, obviamente está perguntando o vetor, não está perguntando o módulo. Né? Se eu for subir... Vejam o que eu fiz. Percebam que eu mantive literal até aqui. O que aconteceria se vocês fossem substituir número desde o começo? Ia ser um Deus nos acuda. Né? Então, em qualquer problema, o que você faz? Você faz sempre o problema literal e só no final você substitui os números. E aqui, ó, você consegue perceber rapidamente que aqui a gente está com a unidade adequada. Você percebe se errou rapidamente. Ó. Aqui eu tenho a constante, produto de duas cargas por uma distância ao quadrado.
Isso aqui é adimensional. E esse número aqui também é adimensional. Então, eu já estou automaticamente com a unidade correta. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, tá bom. Bom, numericamente, o que vai dar? Aí, só no final, você substitui numericamente. Aqui é a K, a constante, né? E o que eu costumo fazer? Só numericamente, só coloco os números no final e com as constantes no final. E aí você vai ver que Coulomb ao quadrado cancela com Coulomb aqui e aqui. Metro quadrado aqui vai cancelar com metro quadrado aqui, né? E o que eu costumo fazer? Inicialmente eu multiplico os números sem as potências. Isso aqui dá 14,3. Isso vezes raiz 2,4 vezes 1,5 vezes menos 3 dá menos 14,3. E aí eu vou ter as potências de 10, eu trabalho no final também. Opa, eu achei que vocês estavam vendo, desculpe. As potências de 10 eu trabalho aqui. 9 menos 12 mais 20. Né? E aí, como eu tenho 14 aqui, vai aparecer mais 1. Então eu fico com menos 1,43 vezes 10 na 18 Newton. Né? Direção I mais J. Tudo bem? E vejam que aparece um sinal negativo. Por que aparece o sinal negativo? Se você for aqui no problema, né? Lembrem o problema inicial aqui. O problema inicial que a gente desenhou... Opa, perdão. Eita, foi errada. Vou até dobrar aqui porque eu já escaneei. Então posso fazer o que eu quiser com as folhas agora. Depois que eu der aula, eu vou dar para os meus filhos usarem o verso para pintar. Então, se você pegar o problema inicial... Né? O problema inicial é esse daqui, ó. O que vai acontecer, ó? Vejam que esse sinal menos, esse aqui é o vetor I mais J, apontando nesse lado. Mas a força vai estar apontando para cá. Deixa eu até desenhar a força aqui. A força vai estar apontando para cá. Esse aqui vai ser o nosso F12. Vejam o sinal negativo. I mais J aponta nessa direção, sinal negativo significa que está apontando em direção contrária. E por que está apontando em direção contrária? É uma força de atração. Tudo bem? Tá tranquilo, pessoal? Então tá bom. Bom, quem cala consente, ninguém falou nada, então tá... sim, ok. Beleza. Tá bom, obrigado, pessoal. Bom, o que mais vocês viram? Deixa eu só molhar a garganta aqui. Alguma dúvida ou não? Tá tudo tranquilo mesmo. Vamos lá. Vocês viram a ideia de campo elétrico. Eu comumente introduzo o campo elétrico falando de outro campo, que vocês conhecem mais. Né? Qual é a ideia de campo? Né? A ideia de campo, em geral, é algo que te dê alguma coisa que relaciona com uma força, um campo de força te diz algo sobre o ente que está gerando o campo, certo? E não o ente que você está usando para medir esse campo. Por exemplo, imagine que eu tenho um satélite aqui de massa M0, tá? Está orbitando a Terra. Ficou bonito o meu desenho da Terra, né? Meu filho está no Fundamental 2, ele desenha melhor que eu, mas tudo bem. Ele não teve tempo para desenhar para mim hoje. Tinha muita aula. Então, você vai ter uma força gravitacional aqui. Vocês lembram disso? É o Gzão, massa da Terra, massa do satélite dividido pela distância até o centro ao quadrado. Obviamente, se eu quiser saber o vetor, eu vou ter um versor na jogada, então eu vou ter que multiplicar por vetor e dividir pelo módulo, aí vai aparecer o cubo. Mas a dependência continua sendo inverso da quadrada da distância. Bom, quem é esse M0? Esse aqui é a massa do que a gente chama de corpo de prova. Agora, se eu definir o campo gravitacional como sendo a razão da força por essa massa do corpo de prova, eu vou ter algo, né? Lembrem, isso aqui vai resultar nisso aqui, ó. Isso aqui vai dar menos Gm sobre R ao quadrado, né? Considerando que a Terra é um corpo esférico, né? Em primeira aproximação, né? E isso aqui na direção R chapéu, menos GMR quadrado na direção R chapéu. Isso não é a força.
Isso é a força dividida por essa massa. Significa que qualquer massa pequena que eu colocar aqui, para ser um corpo de prova aqui, tem que ter corpo de prova teste, tem que ter uma massa muito pequena para não afetar a distribuição de massa que eu quero calcular o campo. Isso aqui vai dar um vetor que depende unicamente da massa desse corpo aqui, né? Da massa do corpo maior. Não depende nada do corpo menor. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, isso é um campo gravitacional. Agora, o campo elétrico, como é que eu defino? Vamos considerar aqui uma distribuição estapafúrdica de carga. Tá? Considerar aqui uma batata carregada negativamente, uma batata carregada positivamente, algumas cargas pontuais positivas, outras cargas pontuais negativas. É uma distribuição de carga para dar dor de cabeça em qualquer um. Né? Mas, nesse ponto aqui, e quero saber o campo elétrico dessa distribuição. Vamos supor que esse seja um problema experimental. Como é que eu vou determinar o campo elétrico? Eu pego uma carga teste, né, coloco num ponto e meço a força. Né? E aí, qual que é a ideia do campo elétrico? Eu pego essa força e divido pelo valor da carga teste, não o valor da massa dela. Né? Porque essa carga teste aqui pode ter uma massa qualquer. Né? Se eu dividir pela massa, eu vou continuar com algo que depende da massa. Né? É diferente do caso gravitacional. Mas se eu dividir a força pelo valor dessa carga teste, eu vou encontrar um vetor que depende apenas dessa distribuição espacial de carga que está gerando o campo. O campo elétrico independe do valor da carga teste. Da mesma forma que o campo gravitacional G independe do valor dessa massinha M0. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Bom, lembrando que a carga teste é sempre uma carga positiva. E ela deve ser a carga do Siqueira. O que é isso? Ela deve ser tão pequena quanto o Siqueira. Certo? Para quê? Para não perturbar a distribuição de carga que está gerando o campo. Obviamente, qual que é a vantagem dessa coisa aí? A vantagem dessa coisa aí é que se eu sei se em alguma situação eu sei qual é o campo elétrico, se eu colocar uma carga qualquer ali nesse campo, eu já vou saber automaticamente a força. É só eu multiplicar a carga por esse campo. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Até aí deu para entender sem muitos problemas? Sim ou não? Escrevam sim. Sim, tá dando para entender. Sim, Tá, obrigado, Gustavo. Joia. Beleza. Então vamos para frente. Essa é uma revisão de uma aula tradicional que levaria 4 horas. Né? A gente tem que fazer em uma. Tem que fazer a coisa aqui rápido. Né? Aqui a gente pode determinar o valor de isso que vocês viram também no Moodle, né? Que é o campo de uma carga pontual. Né? Você tem uma carga mais que está gerando o campo. Nunca confunda carga teste com carga que gera o campo. Eu tenho uma carga que gera um campo elétrico, obviamente a carga teste gera um campo elétrico, mas eu estou usando ela como carga de prova, tá certo? Então eu coloco uma carga de prova Q0 aqui, meço a força é dada pela lei de Coulomb, e aí o campo elétrico é essa força dividido por Q0. Eu obtenho algo que depende apenas da carga que está gerando o campo. Então esse aqui é o campo elétrico de uma carga pontual. Obviamente, como eu não sou bobo, eu coloquei essa carga pontual no centro do sistema de coordenadas. Podia pôr em outro lugar. Né? Daí eu teria que redefinir aí os vetores. Tudo bem? Bom, isso aí é o que vocês viram na escolinha. O que acontece se eu tenho um conjunto de cargas? Né? Como é que eu vou medir o campo elétrico de um conjunto de cargas num ponto P do espaço? Eu coloco lá a minha carga de prova nesse ponto e meço a força. Vai ter uma força devido à carga Q1, uma força devido à carga Q2 e uma força devido à carga Q3. A força resultante é a somatória vetorial dessas forças. Né? E como o campo elétrico é simplesmente força dividido pelo valor da carga de prova, né? Você vai ter o quê? Você vai ter o princípio de superposição para o campo elétrico. Vale o princípio da superposição para o campo elétrico. Então, o E, campo elétrico resultante aqui,
vai ser a somatória vetorial de todos os outros campos. Né? Nesse exemplo aqui, E1 mais E2 mais E3. Bem, e se eu tiver N cargas? Eu expando esse raciocínio para N cargas. Então, eu vou ter 1 sobre 4πε0, aquele K, E1, ou EI. Quem que vai ser o EI? É o campo da partícula, campo da carga pontual. É a carga dividido pela distância ao quadrado. Ou eu posso escrever desse jeitão aqui. Vetor I dividido pelo módulo do vetor I ao cubo. Tudo bem? Assim fica mais fácil matematizar muitos problemas. Bom, vocês, alguma dúvida até aí, pessoal? Falem, senão fica meio chato, só eu falo aqui. De fato, o mais importante é vocês falarem. Eu falar não tem muita importância. Então tá bom, Matheus. Ok, beleza, então. Vamos lá. Então vamos para frente. Agora eu vou falar sobre uma coisa que vocês viram lá já, que é o seguinte. Campo elétrico devido a uma distribuição contínua de carga. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é: existe distribuição contínua de carga? Existe esse negócio? O que vocês acham? A carga é quantizada, né? Exatamente, a Juliana colocou um ponto importante, a carga é quantizada. Né? Então, que raios é esse negócio de distribuição contínua de carga? Né? Por que a gente está tratando isso desse jeito? Será que tudo isso aí é uma tremenda besteira? Né? Bom, vamos pensar o seguinte, você tem que modelar o problema. Imagine que eu tenho um corpo que eu quero carregar, sei lá, esse aqui. Né? Quero carregar esse corpo, e aí o que eu faço? Eu, sei lá, atrito ele com outro corpo, de outro material. Vou lá, atrito. Carreguei, certo? Carreguei esse corpo. Tá? Vamos supor que eu tenha carregado esse corpo aqui com, sei lá, uma carga normal aí. Facilmente você carrega corpos aí com microcoulomb. Nanocoulomb é super fácil. Né? Nanocoulomb é 10 na menos 9. Qual é a carga do elétron? 10 elevado a menos 19. Isso, ordem de grandeza, 1,6, 10 na menos 19 coulomb. Então, quantos elétrons eu tirei e eu coloquei, né? Vamos supor que eu carreguei positivamente. Quantos elétrons eu tirei de um corpo que está carregado com, sei lá, 1,6 nanocoulomb? Uns 10 trilhões de elétrons? 10 elevado a 10. Isso aí dá 10... Peraí. Mil, milhão, bilhão... Acho que uns 10 bilhões de elétrons. Né? Então, 10 bilhões de elétrons. Então, eu tenho aqui... Eu retirei 10 bilhões de elétrons aqui. Vamos supor que a distribuição é uniforme. Né? Esses 10 bilhões de elétrons estão distribuídos uniformemente aqui. Isso para nanocoulomb. Né? E eu consigo facilmente carregar esse corpo aqui com microcoulomb. Então, microcoulomb vai ser 10 trilhões de elétrons. Imagina, olha a Terra, né? Nós somos agora 7 bilhões de pessoas, né? Então, se eu fosse modelar a distribuição humana da Terra, facilmente eu conseguiria fazer um modelamento de distribuição contínua. Né? Então, o que significa isso? Distribuição contínua é um modelamento macroscópico, porque você tem uma quantidade muito grande de cargas pontuais ali. Né? Quando você tem bilhão para cima, você já faz um modelamento de distribuição contínua e você não está errando muito. Tá? Principalmente quando você trata propriedades externas à matéria. Né? Você tem um corpo carregado. Ah, não, meu corpo carregado é esse aqui. Né? Se eu quero saber o campo elétrico aqui fora, né? Então eu posso fazer uma aproximação de distribuição contínua de carga. Mesmo porque é muito difícil eu saber onde está cada carga aqui. Tá? Bom, então vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse campo elétrico devido a uma distribuição. Opa, espera aí. Desculpa, gente. Papai está na aula. Perdão. Então, imagine que eu tenho essa batata carregada. Né? Então, eu tenho uma batata
Não uma batata quente, mas uma batata carregada para resolver. E quero saber qual é o campo elétrico gerado por essa batata no ponto P. Como é que eu faço? Como é que eu faço, pessoal? Bom, vamos supor que é uma distribuição volumétrica aí de carga nessa batata, ou seja, tem carga lá dentro, em todos os pontos da batata tem carga, né? Primeira coisa que eu vou fazer quando eu olhar esse problema, eu olho para ele, choro bastante, né, e lubrifico o olho. Depois, eu olho para ele e começo a bater cabeça. Se eu começar a bater a cabeça nele, eu resolvo o problema. Por quê? Quando eu bato a cabeça muito forte em algo, eu quebro ele em várias partes. Se eu quebrar esse problema em várias partes, o que eu faço? Eu posso pegar cada pedacinho desse que eu quebrei, né? Eu quebrei, mas deixei lá, né? Então choro, bato a cabeça, quebrei em várias partes. Eu posso tratar cada pedacinho desse como uma carga pontual. E campo elétrico de carga pontual, eu sei calcular, né? Campo elétrico de carga pontual, eu sei calcular, né? Ele é K, o valor dessa carguinha aqui, delta QI, que eu chamei, dividido pela distância ao quadrado, versor, ou vetor RI, dividido por o módulo dele ao cubo, né? Então isso eu sei calcular, caramba! E qual que é o campo elétrico total aqui? Pô, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma somatória de todas essas contribuições, né? Eu vou somar todas essas contribuições individuais. E vou somar o quê? Eu vou somar dentro desse corpo aqui. Eu vou pegar e vou começar a somar tudo que é pedacinho. Eu somo a contribuição de todos os pedacinhos no corpo. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma aproximação do campo elétrico resultante, né? Por que coloquei esse sinal aproximado aqui, né? Porque essa aproximação vai ser tão melhor quanto menor for esse pedaço de carga aqui que eu estou dividindo. Quanto menor for essa aproximação, mais próximo do valor exato eu estou chegando. Isso no meu modelo é macroscópico. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos fazer o limite dessa geringonça ir para zero. Então o que eu vou ficar aqui, ó, esse sinal de aproximação aqui se torna um sinal de igual quando eu faço o quê? Quando eu faço o limite dessa carguinha aqui, desse delta QI aqui, ir para zero. Daí eu vou ter o quê? Eu vou ter a constante, a carguinha, dividido pela distância ao cubo, vetor que liga a carga ao ponto de observação. Aí eu posso deixar o sinal de igual. Mas, olhem para isso aqui. Limite de algo tendendo a zero de um somatório. Que é isso aí? Onde é que vocês já viram isso aí? Onde vocês já viram essa tralha? Só em eletromag mesmo, professor. Não, vocês já viram. Integral. Oi? Isso é uma integral. O Gustavo foi só em eletromag é uma boa. Com vetor, eu acho que só em eletromag. Vamos relembrar aqui, né? Vamos relembrar, né? Como diria Enrico Fermi, nunca despreze o prazer de ouvir de novo algo que você já sabe. Tá? Então, vamos lá. Se eu voltar lá para a FUV, pegar aqui um X, aqui eu tenho Y, vou traçar um f de x maluco aqui. Deixa eu traçar aqui. Se eu traçar um f de x maluco aqui, como é que eu faço para calcular a área embaixo dessa curva? Só relembrando aqui. Relembrando da escolinha. Vocês viram isso no ensino médio, né? Ou em FUV, sei lá. Na minha época eu vi no ensino médio, mas tá bom. Então você tem um ΔX aqui. Aqui o que você tem aqui? Você tem um f de x aproximado naquele ponto, né? E como é que você calcula a área de um ponto a outro? Do ponto, sei lá, do ponto A até um ponto B aqui. Você vai fazer o seguinte, a área é aproximadamente a somatória do quê? É a somatória da área desses retângulos. E qual que é a área desses retângulos? F de x, ΔX. F de xi, ΔX, certo? De i igual a 1 até n, sei lá. E aí eu vou, obviamente, se uma n tem a ver com os limites a e b, né? E aí, quando eu faço o limite de ΔX tendendo a zero, opa,
Tá fugindo aqui. Opa, vocês não estavam vendo. Agora vocês estão vendo. Né? Isso aqui é o quê? A área desse quadrado. Eu somo todas as áreas desse retângulo. Eu somo todas as áreas desse retângulo, né? E quando eu faço o limite de ΔX tender a zero do quê? Desse somatório, I igual a zero até n de f de x, I vezes ΔX, né? Isso aqui é a definição de integral de A até B de f de x dx. Né? Vocês estão lembrados disso aí, né? O Marcos está, o Gustavo também, mas ele lembra de eletromag. Isso aqui é de FUV, tá bom? Eu tenho saudade de dar FUV, mas os caras não me deixam dar mais aula de FUV, né? Que eu não gosto de ficar falando teorema, lema, prova e tal. Eu fico pegando bolinha de tênis, tacando na parede e resolvendo FUV, tacando bolinha de tênis na parede. E daí os caras de FUV acham que eu não sou sério. Mas enfim, eu tenho que falar teorema, lema 1, lema 2, lema 3, prova, enfim. Mas tudo bem, vamos lá. Não, é que tem que ser uma coisa mais formal, FUV. Então, enfim. Eletromag não, né? Pode ser mais... É só a gente entender o que está acontecendo. Tá? Vamos lá, então. Então, isso aqui é uma integral, mas, de fato, você tem aqui uma integral em 3 direções do espaço. Pode ser em 3 direções. Rx, Ry, x, y e z, certo? Então, isso aqui é uma integral vetorial, mas não deixa de ser uma integral, tá? E eu estou integrando aonde? Eu estou integrando em dq. Né? Quem é o raio desse dq? Né? A grande jogada é você saber como usar isso aqui para calcular o campo elétrico, dependendo da sua distribuição. Que tipos de distribuição você tem? Né? Você tem só 3 tipos. Você tem distribuição volumétrica, né? Onde a carga está distribuída no volume, ela está em todos os pontos. Né? Você tem carga em todos os pontos. E quem é esse dq nesse caso? Esse dq vai ser a densidade, que pode ser constante, ou pode variar de ponto a ponto, vezes um ΔV, né? Que é um diferencial de volume. Né? Outra situação que você pode ter uma distribuição superficial apenas de carga. Onde ocorre isso? Em materiais condutores, em metais. Em metais, a gente vai ver que não existe campo elétrico dentro do metal. Então, obrigatoriamente, você não tem toda a distribuição de carga dentro do metal está na superfície. Né? Porque se tivesse carga livre dentro do metal, em equilíbrio eletrostático, né? Quando você está conduzindo corrente é outra história. Mas se você tiver campo elétrico dentro do metal, o que vai acontecer? Está cheio de elétron livre. Os elétrons vão se mover, então você não está em equilíbrio eletrostático. Na condição de equilíbrio eletrostático, os elétrons se arranjam de tal forma que você não tem carga dentro do condutor, você tem só na superfície. Como é que você vai aplicar daí essa expressão para o campo elétrico de distribuição contínua? O seu dq vai ser a densidade superficial de carga vezes o dA. Quem é o dA? Depende do problema. Você pode ter problema com simetria esférica, simetria cilíndrica, simetria plana. Né? Cada problema, esse dA e esse sigma vai ser diferente. E o caso mais simples que você pode ver é o caso onde você tem uma distribuição linear de carga. Por exemplo, imagine que eu carreguei essa régua aqui, né? Carreguei ela uniformemente, né? Carreguei essa régua, é uma régua, mas estou vendo ela assim. Carreguei ela uniformemente, e aí eu quero saber o campo elétrico gerado por essa distribuição. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar ela em vários pedacinhos, cada pedacinho eu vou tratar como sendo uma carga pontual, e a carga dele vai ser o quê? Vai ser o meu lambda vezes dx aqui. Tudo bem? Então, tá bom. Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Sem ser dúvida específica de problema? Isso aí ficou no fundo do coração de vocês? Professor, uma dúvida que eu tenho geral é que a gente sempre vai ter que adaptar ao contexto do problema? Sim, porque... sim. Mas a ideia básica, Thalita, é o seguinte: você olha o problema, o que você faz depois? Você chora. Você chora, depois que você chora, você faz o quê? Você bate a cabeça. Você bate a cabeça no problema, bate a cabeça, e aí, batendo a cabeça, você quebra o problema em vários pedacinhos. E a sacada está aí. Você quebra o problema em vários pedacinhos e trata esses pedacinhos como cargas pontuais.
E campo elétrico de carga pontual, a gente sabe. E aí soma, no limite da soma, a soma vai dar uma integral, né? E o que vai mudar de um problema para o outro? O que vai mudar de um problema para o outro é quem é esse dq. Quem é esse dq? Se eu tenho uma distribuição volumétrica, uma distribuição superficial ou uma distribuição linear. O principal dúvida de vocês está em problemas, eu espero, não em conceitos. Então, eu queria que para a próxima aula, vocês tragam problemas que vocês não entenderam, tratando a distribuição volumétrica, superficial e linear, para a gente aí, então, conseguir conversar e discutir e ver como resolver esses problemas específicos, como você falou, Thalita. Cada problema é um problema diferente, mas o que você não precisa gravar, guardar na sua cabeça como resolver cada problema específico. Você precisa guardar essa receita de bolo. Você chora, bate a cabeça e transforma tudo em carga pontual. Tá? Cada pedacinho você transforma em carga pontual. Oi? Se for o caso, pode trazer problemas da lista de revisão? Então, a lista a gente prefere que vocês coloquem as dúvidas no fórum. Tá? Mas problemas que não estão na lista, ou coisa conceitual de um problema que você não entendeu, você pode trazer sim, tá bom? Tá bom. Professor, só uma dúvida rápida. A resolução da lista não precisa ser enviada, é só responder lá no próprio... Boa pergunta. Eu não sei como os coordenadores colocaram isso, mas eu acho que a lista não, mas as provinhas vai precisar. E a gente vai fazer provinhas com 2 questões só, tá? Então, mas são questões que vão ter vários itens que você vai precisar pensar um pouquinho, tá bom? Não vai ser substituição direta de fórmula. Todos os problemas você vai ter que pensar um pouquinho, mas não muito, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho já resolve, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá. Mais alguma dúvida sobre isso aí, sem ser algum problema específico, gente? Vocês entenderam a ideia por trás? Tranquilo? Posso ir para frente? Sim ou não? Beleza, pode. Beleza. Professor. Quem está falando? Eu, Gustavo. O senhor só pode repetir a parte que vai passar para integral do campo elétrico, por favor? Essa parte aqui, né, Gustavo? É o seguinte, isso aqui você tem aqui você quebra tudo em vários pedacinhos, como eu comentei com você. Cada problema você quebra de um jeito diferente, mas você vai ter cargas pontuais aqui. O campo elétrico de uma carga pontual é isso aqui, certo? Aí, para calcular o campo elétrico resultante, o que você vai fazer? Você vai somar vetorialmente todas as contribuições. Tudo bem? Então, tá bom. A soma é isso aqui. Só que o que acontece? Essa soma é só aproximada. Para você transformar esse sinal de aproximado numa igualdade, você tem que fazer o limite dessa carga aqui ir para 0, certo? Para você considerar cada elemento como um elemento muito pequeno, tá? Quando você faz isso, qualquer somatório, isso aqui cai para fora da integral, a constante. Mas, essa parte aqui, ó, cada elemento vai ter uma distância diferente do ponto de observação, certo? Então, você não pode colocar para fora da integral. Então, você fica com uma integral em dq dessa expressão aqui. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, professor, obrigado. E, obviamente, Gustavo, cada problema vai ter uma dependência diferente do dq com o R, tá? Isso aí que a Thalita comentou, que cada problema você tem uma geometria diferente. E aí você tem que analisar, não tem jeito. Tá bom? Vamos lá, então. Não sei se eu esclareci você. Tranquilo? Pareceu sim, obrigado, professor. Vamos lá, então. Já estou me estendendo muito aqui. Já a gente termina. Tem só mais 2 páginas aqui. Bom, uma das coisas que foi colocado para vocês no Moodle e dado muito valor, é uma coisa que eu não dou muito valor, porque não serve para... Tem uma certa aplicação, mas a pessoa não pode levar isso tão a sério, que é linhas de força, né? Linhas de força, vocês têm que ter na cabeça que é apenas uma representação pictórica. Vocês viram lá aquele videozinho no Moodle, né? Em que o sujeito tentou ver as linhas de força do campo elétrico num óleo, aí jogou as sementinhas. Aquilo lá não é linha de força coisa nenhuma. Aquilo ali é
é a ordenação dos dipolos quando você coloca um campo elétrico. É só isso. Né? Obviamente aquilo tem jeitão de linha de força, mas o importante é você saber que linha de força não é real. É um modelamento que é útil, né? E é basicamente uma representação pictórica. E quais são as principais propriedades dessa coisa? Né? O pessoal levou muito a sério linha de força no século XIX, mas hoje em dia ela não é levada tão a sério assim. Né? O campo elétrico é sempre tangente à linha do campo magnético em cada ponto do espaço. Essa é a principal propriedade. A segunda propriedade importante é que a amplitude ela é proporcional à densidade de linhas. Que raio é densidade de linhas? Densidade de linhas é o número de linhas que atravessa uma superfície dividido pela área dessa superfície. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu sempre gosto de desenhar uma batata carregada, né? Então, o campo elétrico aqui é sempre tangente à linha de força, né? Vejam as linhas de força que saem dessa batata, né? Aqui eu coloquei uma área e aqui é a mesma superfície, né? Vejam que nesse ponto você tem 3 linhas de força atravessando a área, e aqui apenas 2. Então você percebe que o campo elétrico, que é proporcional à densidade de linhas, ele é maior nesse ponto do que no outro. Tá? Eu vou dar um exemplo agora com carga pontual. Para que serve essa ideia de linha de força? Essa aqui é uma das aplicações. E vou explicar para vocês também por que foi levado tão a sério no século XIX. Né? Imagine que você tem uma carga pontual, né? A carga pontual ela tem uma simetria esférica, né? Tá todo mundo vendo? Ah, tá. Ela tem uma simetria esférica, as linhas de força saem da carga e vão para o infinito. Tá meio torto aqui, mas tudo bem, dá para entender. Né? Imagine que eu desenhe aqui em verde uma casca esférica, era para ser uma casca esférica centrada na carga, né? Eu sou um péssimo desenhista, mas imagine que é uma casca esférica de raio X centrada na carga. Se eu calcular a densidade de linhas a uma distância R, o que vai acontecer? Essa densidade de linhas vai ser o N, número de linhas, que é fixo, dado pelo valor da carga, dividido por 4πr², que é o quê? Que é a área superficial da esfera. Perceba que isso aqui é uma espécie de dedução da lei de Coulomb. E mais, digo mais, isso é uma espécie de dedução, né, da lei da gravitação universal. Por quê? Se eu falar que essas linhas têm um caráter real, existe uma conexão do número de linhas com a quantidade de carga e com também a constante ε0. Né? Então, essas linhas de força podem, né, ser levadas a sério no modelamento. Né? De fato, hoje em dia, falando agora de outro assunto relativo a isso, Maxwell, ele pegou todo o eletromagnetismo do século XIX e ele conseguiu unificar todo o eletromagnetismo em apenas 4 equações, mais a lei de Lorentz, que é a lei de força elétrica e magnética. Né? E, fora isso, Maxwell descobriu a equação de onda, que, de fato, a luz é uma onda eletromagnética, mas o que muita gente não fala é que Maxwell tinha um modelo maluco de como o eletromagnetismo funcionava, que tinha a ver com um monte de engrenagens mecânicas, de como tudo isso funcionava, e tinha toda uma lógica, mas é um modelo tão maluco que ninguém fala mais desse modelo hoje em dia e fala só da contribuição mais importante do Maxwell. E o modelo dele funcionava. Né? Mesma coisa o modelamento de linha de força. Ele funciona, mas eu não colocaria as linhas de força assim, não daria as linhas de força um caráter tão realístico assim, tá bom? Elas servem para calcular campo elétrico, né? Ou estimar campo elétrico. Bom, na última parte do Moodle, vocês viram isso aqui. Deixa eu até pegar uma outra folha aqui. Tá aqui. Vocês viram uma coisa que foi dada muito valor também no Moodle, que eu não dou tanto valor assim, que é o movimento de partículas em um campo elétrico uniforme. Por que eu não dou tanto valor assim? Você coloca uma carga elétrica qualquer, vamos supor que seja positiva,
nesse campo elétrico uniforme, o que é campo elétrico uniforme? Ele é o mesmo em todas as posições do espaço. Tá? Qual é a analogia que a gente tem aqui? Uma analogia mecânica. Campo gravitacional, né, na superfície da Terra. Aproximadamente ele é o mesmo em todos os pontos do espaço. Né? Quem for fazer laboratório avançado de física, né, e tem uma massa relativamente elevada como a minha, quando for fazer o pêndulo de torção da balança de Cavendish, tenha cuidado, você tem que ficar meio longe do experimento, não pode ficar muito perto, senão eu acabei influenciando o experimento que eu tentei fazer, devido à massa elevada. Enfim, isso ocorre depois de alguns anos. Mas vamos lá. Você pode fazer uma analogia completa aqui com o campo gravitacional constante. Por quê? Pensa bem. Qual é a aceleração dessa carga? dV dt. Vai ser simplesmente isso aqui dividido por m vezes o campo elétrico. Isso aqui é uma aceleração, né? É uma aceleração constante numa direção específica. O que isso significa? Significa que na direção do campo, você vai ter o quê? Vai ter um movimento uniformemente variado, né? E na direção perpendicular, você tem alguma aceleração aqui na direção perpendicular? Sim ou não, pessoal? Falem alguma coisa. Alguém fale alguma coisa. Não. Ah, beleza, valeu. Então, o que vai acontecer nessa direção aqui? Você vai ter um movimento uniforme. Né? Quando você olha um problema desse jeito aqui, bom, eu vi que foram feitos vários problemas no Moodle com isso aí. Né? Eu acho isso desnecessário. Por quê? Porque existe uma analogia completa aí com um probleminha disso já basta. Porque você sabe que você vai ter um movimento uniformemente variável aqui e um movimento uniforme perpendicular a esse eixo. Né? Se você não está conseguindo entender isso aqui, pegue o seu problema e vire ele. Deixa eu dobrar a folha. Vire ele. Quando você vira ele, tudo fica claro. Imagine que isso aqui é uma bolinha caindo. Né? O que vai acontecer? Movimento acelerado aqui e uniforme aqui, certo? Então, toda vez que você vê um problema desse tipo, vira ele e pensa num problema gravitacional. Vai ser a mesma coisa que um problema gravitacional. Você vai ter, tipo, aqui um lançamento de projéteis. Você vai ter, na direção perpendicular, um movimento uniforme, certo? E nessa direção... Opa, deixa eu fechar aqui também. Peraí. Ah, esse aqui é livro do meu filho. Né? Nessa direção aqui, você vai ter movimento uniforme, e aqui você vai ter um movimento uniformemente variado. E não precisa ficar gastando muito tempo com isso. É só isso. Tá? Bom, gente, alguma dúvida sobre essa questão, hein? Sim, não? Tá tudo tranquilo? Não, tranquilo, professor. Ah, então, tá bom. Bom, gente, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Esse material aqui, eu escaneei essas folhas aqui e já coloquei no Moodle. Deixa eu parar a apresentação. Tá? E na aula que vem, que é a aula de tutoria, a gente vai tratar alguns problemas disso aí, mas eu espero que vocês tragam dúvidas em problemas que vocês não conseguiram resolver, tá? Caso ninguém tenha problema, eu tenho problema, sempre vai ter, né? Então eu vou trazer alguns problemas aí para vocês fazerem e a gente fazer em conjunto e discutir. Opa, apareceram umas mensagens no chat aqui, deixa eu ver se... A aula de tutoria é mais para resolver dúvidas, né? Então, não, isso aqui é tudo coisa antiga, deixa eu ver se alguém mais escreveu alguma coisa no chat. Perfeito. Tudo bem, então, pessoal, alguma dúvida relativa a essas coisas aí que eu passei para vocês? Professor, eu tenho uma dúvida, mas é mais relacionado à parte prática. Eu queria... Fala, Gabriel. Eu fiz a solicitação da equivalência, aí eu queria saber se tem algum processo de aprovação ou se tem que... Olha, quem vai resolver isso aí, Gabriel, são os coordenadores. Se você fez o pedido, ele vai automaticamente puxar a sua nota do quadrimestre que você pediu e colocar no sistema. Eu não sei se eles vão chegar a mandar alguma mensagem para vocês, ou se a nota vai aparecer direto no sistema, né?
Ah, tá bom. Se Então, fosse obrigado. eu já colocaria a nota lá e acabou, você não ia falar nada, você ia descobrir sua nota lá. Enfim, né? Mas como os coordenadores, o Roosevelt e o Breno, são mais jovens e bem polidos, né? Eles costumam mandar mensagem por tudo. Então, acho que você vai receber uma mensagem sobre isso aí. Tá bom? Tá bom, obrigado. Beleza, então. Mais alguma coisa, gente? Ô, professor, Oi. a aula de vetores do Kennedy está disponível no Moodle, não é? Isso, a aula de vetores que a gente está disponível lá. Ela é muito legal. Normalmente, você tocou num ponto interessante, Gustavo. Normalmente, cada aula que eu dou, eu faço de uma maneira um pouco diferente, porque eu gosto de interagir e, normalmente, mesmo aulas no mesmo dia, eu faço um pouco diferente. O Kenichi tem um material muito bem organizadinho. Então, para estudar, desde 2013, eu falo, não olhe as minhas notas de aula. Às vezes, nem eu consigo ler o que está ali. Olhe as notas de aula do professor Kenichi, né? Eu tinha um material antigo que eu tinha preparado em PowerPoint, mas eu não costumo mais disponibilizar esse material porque eu cansei de dar aula de PowerPoint, enfim, eu não consigo ficar clicando em slide. Para mim é uma coisa meio esquisita, né? Não parece que eu estou dando aula, parece que eu estou sendo um PowerPoint player. Então eu cansei do PowerPoint. Mas se você quer um material organizado para estudar, é o material do professor Kenichi, tá? Tá joia? Alguém perguntou uma coisa. Tudo bem, vou procurar lá depois. Obrigadão, professor. Beleza. Eu acho que está fácil de achar, Gustavo. Os grupos da parte prática a gente envia por e-mail. Pode enviar por e-mail. Como é que é o seu nome? Ariadne, né? Pode enviar por e-mail. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde está o material, aproveitando a pergunta do Gustavo. Deixa eu apresentar aqui. Apresentar a tela inteira. Deixa eu ver, acho que vocês vão ver minha tela agora. Está apresentando, gente? Acho que agora vai começar a apresentar. Espera aí. Agora sim. Deixa eu entrar aqui no material da disciplina. Opa, tem que me logar de novo. Deixa eu colocar aqui meu papel para aluno, porque senão vocês vão ver muitas coisas a mais aqui. Mudar papel. Nossa, esse sistema aqui é lento para burro, né? Mas tudo bem, faz parte. Dando papel para estudante. Deixa eu ver como vocês estão vendo. Acho que na introdução ao curso, você vai aqui, Gustavo, e material dos professores. Material dos professores, abre lá. E aí você vai na aula do Kenichi, ó, aula 0 vetores, está aqui. Estão conseguindo ver? Sim, consegui ver, professor. Obrigadão. Beleza. Não, é isso aí, então. Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Opa, apareceu mais uma pergunta no chat aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Esse negócio demora. O Matheus falou sim, eu não entendi, mas também. O que você quis dizer, Matheus? Você falou isso Compartilhamento de tela, professor. Tá. Quando eu tento compartilhar a tela, eu tô na outra tela. E aí eu não consigo ver o chat, você entendeu? Valeu. Tem umas limitações esse negócio aqui, né? O ideal seria eu ter um computador do lado e ver o que está acontecendo. Eu tentei fazer isso, mas não deu muito certo, né? Não deu muito certo. O outro computador não está mostrando o que eu queria. Mas, enfim. Mas, beleza, então, pessoal, a gente se vê, então, na quinta-feira. Eu espero que vocês tragam problemas para a gente discutir como fazer e fazer junto, tá bom? Que é essa a ideia daí da aula de tutoria, tá bom? E aí a turma vai ser quebrada em duas, tá? Provavelmente vai ter umas 20 pessoas por horário, tá bom? Bom, gente, eu vejo vocês lá, então. Beleza, obrigado, professor. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.